Espera um segundo. Travou. Então vamos começar mais uma aula, nossa aula semanal de Bereshit, né, o estudo de Gênesis. E estamos na aula de número 93, né? Daqui a pouco, quando a gente chegar na aula 100, a gente vai ter que fazer uma comemoração especial, né? Então estamos na nossa aula de número 93 do livro Bereshit, né? Talvez o livro mais famoso do mundo, que é o primeiro livro da Bíblia. E estamos explicando agora a história de Diná, né? A filha de Jacob e Shem, que pegou a Diná, sequestrou a Diná, e a gente já está falando disso há umas 4 aulas, e hoje a gente termina essa parte, e a gente está, então, no capítulo 34, no versículo... Vamos voltar para o versículo 20, então. Versículo 20. Então, resumindo, o que a gente já viu? Então, na história que Diná, ela é sequestrada pelo príncipe, pelo filho do rei, que o rei chama Hamor, e esse príncipe se chama Shem. Então, ela é sequestrada por ele, e aí o príncipe viola ela, né? E aí quer casar com ela. Então eles vão para a família de Jacob para propor um casamento, sem avisar o que aconteceu. Porém, tanto o Jacob quanto os filhos dele já sabem o que aconteceu. Só que, um segundo, o mouse aqui, calma. Deixa eu admitir mais uma pessoa na aula. Foi. Por que meu mouse não está funcionando? Foi. Desculpa, voltando. Então, um segundo, foi. Vamos lá. Então, o Jacob, eles já sabem o que aconteceu, porém eles não têm tempo de combinar entre eles o que fazer. Então, a gente vai ver que quando o Hamor, o rei, ele vai até a casa de Jacob para propor um casamento, o que vai acontecer é que ele vai fingir que nada aconteceu, e vai tentar a narrativa dele é assim, vocês têm muito mérito que por acaso meu filho, ele gosta da filha de vocês. Então é uma honra para vocês casarem com meu filho, então eu deixo. Se vocês quiserem, eu deixo. E vai tentar não dar nada para eles e tentar bancar uma história que, na verdade, quem são os beneficiados vai ser Jacob e os irmãos. Isso a gente viu. Por outro lado, a gente sabe que o Hamor, o filho, o Shem, o filho, por gostar muito de Diná, ele não vai gostar muito da narrativa do pai, vai interromper o pai, vai falar, não, pedem o que vocês quiserem e a gente vai fazer. E a gente vai dar. Pode o dote que quiser, o presente que quiser, a gente vai bancar, porque eu amo muito a filha de vocês e a gente quer casar. E até então, ambos não dizem o que aconteceu com ela, onde ela está, o que se passou. Mas Jacob e os filhos já sabem. E aí então o Jacob, ele fica quieto, ele não responde nada, e os filhos que vão negociar, que vão falar. E os filhos, eles vão usar a astúcia deles. A gente explicou lá passada que a astúcia é essa, né? Eles vão fazer de uma forma para tentar ganhar alguma coisa, porque o que acontece? É que a Diná não está na casa deles, a Diná está na casa do rei, né? Do inimigo, que violou, está lá preso em cativeiro. Então não é tão simples assim essa negociação. Então eles vão usar a astúcia, que eles vão tentar dar um argumento para eles que eles não topem o casamento. Então eles vão falar o seguinte, já que o filho ele tá disposto a pagar o dinheiro que for para casar com a nossa irmã, com Diná, vamos exigir algo que o dinheiro não compra. O que o dinheiro não compra? O Brit Milá, a circuncisão. Então, se vocês fizerem a circuncisão, beleza. Se vocês não fizerem a circuncisão, não tem conversa. E aí eles estavam crentes, né, que eles não vão topar. Porém, eles topam, falam, tá bom, circuncisão, vamos lá, vamos nessa. Agora, eles usaram astúcia porque eles vão assim, e se mesmo eles toparem, a gente sabe que depois da circuncisão, processo dolorido. Hoje em dia a gente óbvio que os judeus fazem com 8 dias de idade, mas quem se converte e tal, faz
né, com cirurgia, anestesia e tal, tem todo o cuidado também médico, né? Tá óbvio que tem que ter um moelo, a pessoa que faz cirurgião, mas também o médico. Mas antigamente não era assim, né? Então, antigamente era uma coisa bem rudimentar e óbvio que dói. E as pessoas nos dias seguintes ficam indispostas e sofrendo. E eles falaram, então no máximo a gente fala que tem que fazer circuncisão a cidade inteira, porque o argumento do rei e do príncipe era que eles queriam ser um único povo, que então as filhas casariam, né? Então eles iam virar um único povo, e eles sabem que se a cidade toda, os homens, que era a força militar da cidade, fizesse circuncisão, eles iam ficar doentes, né? Ou sofrendo, e eles iam poder talvez pegar a irmã de volta em cativeiro. Então essa é a astúcia deles, e dá certo, eles topam, e aí então depois Shem e Hamor vai para a cidade e tenta convencer. A gente vê que o Shem, ele é que quer logo casar com Diná, ele é o primeiro a fazer a circuncisão para mostrar, olha, galera, eu mesmo fiz, olha, como exemplo. E a gente sabe que outra astúcia que os filhos de Jacó usaram é que em momento nenhum do acordo eles falam que se eles fizessem circuncisão, eles deixariam eles casarem com a irmã deles. Não é dito isso. Parece que é dito, mas a gente viu que não é dito. Eles não falam em nenhum momento. Então, mesmo se tudo der errado, ele fala, não, a gente nunca prometeu nossa irmã. Ou seja, a Torá veio contar que nunca os irmãos tiveram a intenção de virar um único povo com Shem, e muito menos que deixasse a irmã deles casada com uma pessoa imoral como Shem. Relembrando, para quem não viu, a primeira aula que a gente falou sobre a cidade, o título no meu YouTube, Lanigre, é a cidade de Shem, né? Esse é o título. Relembrando que a gente vê que o objetivo do Yaakov para ir morar na casa de Shem era casar a filha. E ele achava que Shem era a pessoa mais adequada e ele se desilude, né? Ou seja, a história mostra que não, que na verdade a pessoa que ele achava mais adequada no final era a pessoa mais rudimentar possível. E agora também só pegando o gancho aqui que eu falei do meu YouTube, lembrando que essa semana passada eu inaugurei um novo canal no YouTube para Bnei Noah, que se chama Brit Olam Brasil, que é para Bnei Noah, de acordo com a organização aqui de Israel, Brit Olam, que centraliza todo o Brit Olam do mundo inteiro. Então, acompanhem lá, se inscrevam, ativem notificações e vejam os vídeos. Já tem 2 vídeos, a gente vai postando mais vídeos isso é específico para Bnei Noah, e meu canal Ilanigre é específico, não é específico para nada, é para quem gosta de judaísmo e pronto. Vamos voltando agora para a aula. Então eles vão para a cidade, e aí agora o Hamor e o Shem tentam convencer a cidade porque a cidade toparia fazer circuncisão. Então eles começaram, capítulo 34, versículo 20. Gavó Hamor e Shem benó al-Shar Iram, eles vão para o portão da cidade, que era o lugar onde as pessoas se juntavam. Vai debru elanchei Iram lemores, falam para o pessoal da cidade, Anashima eles shlemim remitan, olha, a gente já está em paz. Eu sei que tem boatos aí que estão dizendo que eu fiz uma coisa muito feia com a filha deles, mas não é verdade. Olha a prova, a gente está já em paz com a família, já estamos aqui, né? Isso eu falei ela passada. Veishvu Baretz, e eles vão poder morar nessa terra, Veisharu Otai, vão poder fazer negócios nela. Ve'aretz Iner, Achavat Yadayim, veja, a terra vai ter muita fartura na terra, né? Alifneichem, perante vocês, Et Benotam Nikach Lanu, e aí a gente vai poder pegar as filhas deles, lá nasciam como mulheres, e ver Benoteinu Nideten Lahem, as nossas filhas a gente pode dar para eles. Eles tentam convencer a cidade que é um bom negócio econômico casar com os filhos de Jacó, porque Jacó era uma pessoa muito rica, uma família muito pequena, certo? 12 filhos, extremamente rico. Então, se eles morarem com a gente, eles vão ter que, o rebanho deles, alguém tem que pastorear, né? Os negócios, alguém vai ter que mexer. E quem é? A nossa cidade. E aí, no final, a gente vai casar com eles, e no final, Rechavat Yadai, as nossas mãos vão ser amplas. O que é as nossas mãos vão ser amplas? No final, o dinheiro deles vai ser nosso. Bezot e Yoto lá na Shima agora, eles só vão deixar, vão querer, só vai ser bom para eles e agradável para eles morar aqui e tal, e tá no Liot Leam Echad. Se eles morarem, só vai ser bom se a gente for um único povo. Porque se forem 2 povos morando no mesmo lugar, no final das contas, o dinheiro deles nunca vai ser nosso, que sempre vai ser da família deles. E a ideia é que as filhas se casem e seja uma família só, e a gente vai conseguir dar todo o dinheiro deles.
E como você pode ser um único povo, bem lá no Kol Zachar Asher Hem Molim, se todo mundo tiver circuncisão. Se eles pudessem desfazer a circuncisão, eles botariam o prepúcio de volta. E aí seríamos uma forma. Mas como isso não é possível pela natureza, então a gente vai ser obrigado a fazer circuncisão. Pô, que pena. Tá, né? Nesse ponto a gente saiu perdendo, mas no final a gente vai ganhar muito dinheiro. 23, o Miknechem veKinyanam vechol bemtam, mas reforçam todo o rebanho deles e as aquisições deles e todos os animais, alolano, não é nosso, não serão nossos. Mas só tem que fazer circuncisão para eles morarem com a gente. Então as pessoas que se juntaram na cidade ouviram o Hamor e o Shem, vai molo Kol Zachar, e todo homem fez a circuncisão, todos que saíram do portão da cidade. Eu falei ela passada sobre o portão das cidades, a explicação que porque todos que saíram do portão da cidade, tinha que ser todos que foram para o portão da cidade. Eu expliquei que muitos tentaram fugir, mas foram também pegos à força, isso é uma opinião do Rizkuni, se eu não me engano. Mas tem outras opiniões que não é que todos foram, mas quem se juntou lá e chegou no portão, esses fizeram a circuncisão. E aqui então vai começar a polêmica. Então a cidade faz a circuncisão, vai Bayam Mashleshi, e foi no terceiro dia. E lembrando aquela regra clássica que eu já falei várias vezes durante nossas 93 aulas de Bereshit, quando a gente fala Vayehi, né, e foi, que a Torá tem duas formas de falar a palavra e foi. Ou Vayehi ou Verhayá, né? Não, desculpa, Verhayá, não, e Hayá, calma aí, esqueci, confundi, calma. Podia ser Vayehi ou... Um segundo, agora me confundi. Ou, me lembre, ajuda dos universitários, qual a outra expressão? Vai ou... Tá, agora eu não lembrei outra expressão, estou devendo, mas já falei 1000 vezes, não, como eu esqueço. Mas sempre que a palavra vai rir é linguagem de sofrimento. Isso a gente já... Ou raiar, né? Eu acho que é isso. É a linguagem de sofrimento, como a gente pode ver, por exemplo, no início de Megilat Esther, né? A história de Purim, vai rir, meia Hasverosh, foram os Jeja Hasverosh, e aí começa a história ruim dos judeus, do Aman, e por aí vai. E aqui também, vai rir, Bayam Mashleshi, foi, ou seja, vai acontecer alguma coisa ruim, Bayam Mashleshi, no terceiro dia. E a gente vê também que sempre que tem o terceiro dia na Torá, sempre que tem o terceiro dia, é alguma coisa que vai diferenciar entre os judeus dos não-judeus. Por exemplo, quando os judeus saem do Egito e foi no terceiro dia, está escrito terceiro dia, ou quando o próprio Avraham faz o Brit Milá, que aí fala, e foi o terceiro dia. Então, várias vezes que vai usar o terceiro dia, quando os egípcios tentam matar os judeus, que os judeus estão, né, cercados pelo mar e pelos egípcios na saída do Egito, no terceiro dia. Então, sempre que tem um terceiro dia, vai agora acontecer alguma separação na história que a gente vai ver. Será que Yitzhak também? Também, isso. O sacrifício de Yitzhak é muito bom. Também vai rir, também no terceiro dia. Que eles ficam esperando para ver Deus indicar onde é o lugar, né, para fazer o sacrifício. E aí no terceiro dia só o Yitzhak. E o Avraham vem, mas os dois jovens que estão, quem sabe que é Ismael e Eliezer, não vêm, né? Uma nuvem indicando o lugar. Exatamente. Como eu já expliquei na aula. Vai Bayam Mashleshi biotam koavim. Eles estavam doloridos. E daí que eles estavam doloridos. E aqui vai falar o Midrash, que eu peguei aqui. O Midrash vai contar o seguinte. Cadê o Midrash? Aqui, koavim. Lama... Aqui. Lama koavim velama ragon que koavim estarim al shemel machatrem. Que no terceiro dia, quando eles estavam doloridos, eles falaram o seguinte: caraca, que besteira que a gente fez. Se eu soubesse que era assador, eu não cumpri. Então as pessoas voltaram atrás, falaram: caraca, não era para ter feito isso. Me manipularam aqui, não sei, alguma coisa assim. Então a dor fez eles se lembrarem que eles fizeram uma besteira. E aí vão ter comentaristas que vão dizer o seguinte: e aí, já que eles sofreram e estavam sofrendo, eles estavam pensando assim: caraca, assim que eu me curar, essa família de Jacó vai ver o que é bom para a pele.
Então, é assim que a gente ficar bem, eles não perdem por esperar. Eles causaram isso pra gente, não, vai ter truco. E os filhos de Jacó sabiam disso. Então, eles sabiam, cara, já é o terceiro dia, no quarto dia eles já estão bons. Então, no terceiro dia, a gente vai ter que se adiantar e fazer alguma coisa. E aqui é muito interessante, porque já é o terceiro dia que eles fizeram a circuncisão, e cadê Diná? Diná ainda não apareceu. A irmã ainda, desde que saiu de casa 3 dias atrás, nunca voltou. Então, cadê ela? Então, e a gente sabe que Diná não foi... ela não é... Como fala isso? Esqueci em português. Não foi com consentimento, né? O que aconteceu com Diná. Ela foi violentada, né? Tanto que o Maimônides vai dizer que o erro foi o roubo, né? Que roubou ela, sequestrou ela. Ela foi sequestrada, violentada. E ela não deu permissão em momento nenhum. E a gente vê depois no texto que ela chorava depois e tal. Tanto que Shem tenta acalmar ela e mesmo assim nada. Então eles estavam doloridos. E pegaram os 2 filhos de Jacó, Shimon e Levi, né? Simão e Levi, que seria o segundo filho mais velho e o terceiro filho mais velho, né? Reuven, Shimon, Levi. Então, o Shimon e o Levi, o segundo e o terceiro filhos mais velhos. A rei Diná, os irmãos de Diná. Isharbó, cada um a sua espada. Vai avó Alair, e foram para a cidade de Israel, porque eles moravam em frente à cidade. Beta, insegurança, porque... O que quer dizer insegurança? Porque eles entraram armados numa cidade que não é deles. Insegurança, por quê? Porque não tinha ninguém fazendo vigília. Por que não tinha ninguém fazendo vigília? Porque eles estavam doloridos por causa do Brit Milá em suas camas doentes. Então é interessante aqui mostrar que quando eles falam que entraram em segurança, quer dizer o seguinte, que se a cidade, os homens não tivessem feito o Brit Milá, eles não conseguiriam entrar em segurança na cidade. E a pergunta é por que os filhos de Jacó, que a filha vai casar com o filho do rei, e né, a pessoa mais honrada do povo, e podem fazer negócios e compraram o terreno em frente, por que eles não podem entrar em segurança dentro da cidade de Israel até esse momento da história? Então eles só conseguem entrar em segurança na cidade quando não tem a vigília, porque estão doloridos. Então daqui a gente começa a perceber que eles não eram bem-vindos na cidade, né? Os filhos de Jacó. E um dos motivos que eles não tinham ainda conseguido pegar a irmã de volta é porque eles não podiam entrar na cidade. Porque tinham pessoas protegendo a cidade para não deixar os filhos de Jacó entrarem lá. E só quando não tem essas pessoas, eles finalmente conseguem entrar na cidade, no terceiro dia. Porque o terceiro dia, né? Tem Midrashim que vão dizer que é o dia que mais dói. Mas, por exemplo, o Rav Abravanel vai para o outro caminho e vai dizer que não, o terceiro dia dói muito menos do que no primeiro, a pessoa já está se curando, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o primeiro dia quem fez foi o rei e o príncipe, ou seja, o Shem e o Hamor. No segundo dia não conseguiram fazer, é tipo vacinação, não dá para fazer Brit Milá no mesmo dia em toda a cidade. Então, no terceiro dia foi quando eles fizeram em todo mundo a circuncisão. Então, no terceiro dia que está agora, todo mundo, agora a gente vai entrar. Assim vai falar o Rav Abravanel. Então, e aí, então, eles chegaram em segurança, Ve'argu kol zachar, e mataram todos os homens da cidade. E essa é a pergunta. Estão certos ou estão errados? Eles deveriam matar ou não? Foi um pecado? Ou foi algo certo matar todos os homens da cidade? 2. Por que mataram? Qual é o erro dos homens da cidade? Né? Isso a gente já discutiu em algumas aulas, né? Outra pergunta. E aqui é o seguinte, se era certo fazer isso, por que não o próprio Jacob foi lá e fez? E 2, se era certo e tá bom, Jacob não ia fazer isso, por que não todos os filhos da cidade, né? Todos os filhos de Jacob? Por que somente 2 deles? E por que não o primogênito, então? Por que o segundo e o terceiro? E outra pergunta é o que Jacob acha disso? Então tem várias perguntas aqui para a gente tentar esclarecer ao decorrer dessa aula. Mas a questão é que eles matam todos os homens da cidade, e o Midrash vai dizer que eles tinham 13 anos, para ver a força deles. 2 mataram uma cidade toda. E aí os comentários vão dizer, óbvio que a cidade não era uma
né? Não era um Rio de Janeiro, São Paulo, era uma cidade pequenininha, com poucas pessoas, né? Claro, não era tipo, tinha milhares de pessoas na cidade, era uma cidade pequena. Tanto que na primeira aula sobre a cidade de Shem, a gente já falou que Shem era uma cidade recém-criada, que ela foi fundada pelos alunos que Abraham converteu ainda fora da terra de Israel, antes dos 75 anos que Deus falou com ele, vai para a terra de Israel. Né? Que isso a gente já falou nas aulas sobre Abraham extensamente, que Deus falou com 75, ó, vai para Israel sozinho. E aí ele leva os alunos dele, os alunos que ele tinha convertido, né? Ele tinha trazido esses alunos para dentro da presença divina, ou seja, para o monoteísmo. Né? E ele falou, não, abandona eles e você agora vai construir uma nação na terra de Israel. Mas ele leva esses alunos. Aí quando ele chega na cidade, que a gente vê que ele vai direto para Shem, a gente vai falar isso mais daqui a pouco, eu já falei também isso, ele vai direto para a cidade de Shem. É a primeira cidade, quando ele vai para a terra de Israel, ele vai até Shem. E aí Shem, Deus fala assim, agora você abandona todo mundo e vai fazer ele faz um altar lá em Shem, e ele vai para outro lugar fazer um altar. E aí lá ele vai só com a esposa e deixa todo mundo para trás. A gente sabe que essas pessoas, os alunos dele, que vieram para Israel junto com eles, ficam na cidade de Shem. E essa cidade não existia naquela época. E agora existe. Então a gente vê que essa cidade foi fundada pelos alunos de Abraham. Por isso que Yaakov quis morar perto de lá. Que falou, pô, se tem algum povo aqui dentro dos cananeus, alguém é ético, deve ser os alunos de Abraham. E provavelmente as pessoas mais importantes dessa cidade, talvez é um bom marido para minha filha. E aí ele chega, Yaakov, na cidade e ele erra de forma grosseira. Que ele vê que em algumas gerações, olha o que aconteceu com os alunos de Abraham. Era a cidade de Shem. Né? Que eram esses homens que os filhos de Yaakov no final matam. São os descendentes dos alunos de Abraham. Pelo menos, eles têm o mérito de morrer com Brit Milá, né? Então, tipo, cabalisticamente falando, é um mérito gigante, porque eles tiveram que fazer Brit Milá antes de morrer. Não falando agora porque eles tramaram isso, mas porque no ângulo divino eles fizeram Brit Milá. Então, no final, eles conseguiram entrar para dentro da presença divina através do Brit Milá antes da morte. Então, é um nível bem elevado para essas pessoas, pelo menos. Mas isso é um assunto de Kabbalah, que não é o tema da aula. Então, eles vão lá e matam todos os homens da cidade. Eles mataram também o Hamor e o Shem, por exemplo. A gente não sabe ainda nesse versículo. Aí no versículo seguinte, 26, Vet Hamor, Vet Shem, Benor, Gule Ficharev. E o Hamor e o Shem, seu filho, ele mata através da espada. Vai Kreuet Dinah, e eles pegam Dinah, Beit Shem, da casa de Shem, vai Yatzeu, e saem da cidade. Então aqui, a gente vê que nesses dois versículos, o 25 e o 26, a Torá está contando em ordem cronológica. Os filhos vêm, cada um pega a sua espada, entram na cidade em segurança, matam todos os homens, depois eles matam o rei, depois eles matam o príncipe, que está com Dinah, e aí eles recuperam a irmã, e saem da cidade. Se fosse eu, primeiro eu pegava minha irmã, e depois, se eu quisesse matar, eu matava. Se fosse, né? Não importa agora se é matar ou não. Mas primeiro, o importante é pegar a irmã. Esse é o objetivo, né? Se fosse uma missão, qual é a missão? Pegar a irmã, que está sequestrada em cativeiro. Correto? E 2, se eles têm raiva e é uma questão passional que eles querem matar, eles querem se vingar, eu ia direto no Shem. Eu ia direto no cara que fez né? Eu ia no Shem. Depois, se sobrasse alguma raiva, aí tá. Aí vai pro pai, aí vai para todos os homens da cidade. Mas por que primeiro todos os homens da cidade? Depois o pai. E depois a pessoa que realmente fez o crime. E depois eles pegam a Dinah, né? Então aqui é o que o Ora Haim vai dizer. O Ora Haim Kadosh, ele vai falar o seguinte. Por que mataram todos os homens? Porque só depois eles matam o Shem e só depois pegam Dinah. E aí ele vai dizer, porque a cidade inteira protegeu o Shem. Todo mundo estava concomunado na história.
Todo mundo participou do crime. O que a gente discutiu nas aulas passadas, que talvez eles, por não terem julgado os poderosos, então, e que é uma das 7 leis de Bnei Noah, por isso eles deveriam também morrer, que é a opinião do Maimônides, né? Mas aqui nem é isso a história. Eles participaram do crime, eles estavam juntos, eles protegeram o governo, eles protegeram o rei. Então era impossível os filhos de Jacó pegar Diná antes de passar por todos os homens da cidade, que era o exército da cidade. Cidade pequena, os homens se protegiam, e o rei é a fortaleza no centro da cidade. Então, para chegar na fortaleza do rei, primeiro tem que passar pelas pessoas da cidade. Chegando no palácio, aí eles encontraram o rei, e só depois eles pegam o Shem, que estava no quarto junto com Diná presa. Então aqui era uma missão de resgate da irmã. E para resgatar eles tiveram que passar por todo mundo, e aí eles mataram todo mundo, no meio da missão. Então isso, eles matam as pessoas, depois matam o rei, depois eles matam o Shem, é o último a morrer, porque ele estava do lado da Diná, no quarto mais fechado, mais fortificado da cidade inteira. E aí só depois eles conseguem pegar a Diná. Mas se eles conseguissem pegar a Diná sem passar por todo mundo, provavelmente era isso que eles fariam. Então essa é a opinião do Or HaChaim. Então por que as pessoas da cidade mereceram morrer? Porque a lei de Rodef. O que é Rodef? É perseguidor pela Torá. Se tem uma pessoa perseguindo outra para matar, tem uma pessoa querendo matar outra. Essa pessoa ela pode se defender e, se for necessário, não tiver outro jeito, matar quem está te perseguindo, você mata para se proteger a vida. E aqui é a mesma coisa. Eles tinham sequestrado a Diná e eles estavam protegendo ela. E se não tem outro jeito, eles vão ter que matar. E aí eles mataram todo o exército da cidade, todos os homens. E aí conseguiram recuperar a irmã. Isso que ele vai falar, que ajudaram o Shem a roubar a Diná. E a gente sabe também que é um proibido por roubo, por sequestro. Isso também que em Bnei Noah é proibido. Por permitir, enquanto... um segundo, tem risco de matar todo mundo, até que... Então ele vai falar o seguinte, então essa é a questão. Mesmo que tenha, o Or HaChaim vai falar, mesmo que existem mitzvot, que Bnei Noah é proibido para Bnei Noah, e se eles transgredissem, né, uma pessoa, é pena de morte, Yaakov e a família dele não tem a responsabilidade de ficar julgando o mundo inteiro. Até porque eles eram pequenos, o que é? Vou ficar agora condenando todos os outros povos que fazem coisas erradas? Não tem o que fazer. Porém, nesse caso, sim, porque eles tinham que pegar a irmã, né, e foi uma desonra que foi feita para eles próprios da família. Como a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a ideia, a opinião do Or HaChaim, e tem a opinião do Malbim também, que o Malbim vai falar o seguinte, que também a morte foi justa. Um, porque eles participaram do sequestro, que é o roubo, pegado de roubo. 2, porque Shem não queria devolver, a não ser se eles pegassem pela força, então eles foram obrigados a usar a força. E se ele continua, e se Yaakov fosse obrigado a sair de casa para resgatar a filha, o povo ia receber com guerra, como a gente já falou, a opinião do Maharal, que é uma guerra entre povos aqui, não é um debate entre famílias, né? E 3, que eles fizeram um Brit Milá somente botando os olhos no dinheiro deles, e na verdade eles queriam extorquir a família toda, né? Essa é outra ideia. Então essa é a opinião do Malbim, tá? Essa é a opinião do Malbim. Perguntas até agora? Então vamos continuar. Então eles pegam a irmã. O Bnei Yaakov, e aí agora que a gente vai ver como é a irmã, o Bnei Yaakov, agora os filhos de Yaakov, agora a gente está falando de todos os filhos de Yaakov, não só Shimon e Levi. Ba'u ala halalim, eles vão sobre os mortos, vayavô zoai, e pegaram o dinheiro da cidade. Passaram e pegaram o dinheiro. E a pergunta aqui é por que pegar o dinheiro? Isso que o Or HaChaim vai explicar. Que como eles participaram do crime. Tem aqui também os danos sobre a vergonha, né? Que pelo judaísmo, uma pessoa que danifica a outra tem 5 tipos de danos que a pessoa vai ter que pagar. E uma é a vergonha. E aí então, porque eles causaram também, faltou essa parte.
Ashet imnu achotam, e olha como a Torá deixa clara, que eles impurificaram a irmã dele. Ou seja, não está escrito aqui na Torá porque ele, o Shem, impurificou a irmã deles. E sim, eles impurificaram. Então, embora só o Shem teve a relação, né, e impurificou a irmã, no final, eles botam a culpa em toda a cidade. É como se fosse que eles impurificaram, porque quem participa do crime é como se fosse que perpetuou o próprio crime. Então, aqui a Torá está bem clara, eles impurificaram a irmã deles. E aqui, porque está escrito no versículo 25, que foi no terceiro dia, quando estavam doloridos e pegaram os dois filhos de Jacó, Shimon e Levi, a rei de Diná, os irmãos de Diná. Todos são irmãos de Diná. Por que chamou Shimon e Levi os irmãos de Diná? Eu acho que o Urash até fala isso, porque eles entregaram a vida deles, né, arriscaram a própria vida para recuperar Diná, então eles foram chamados irmãos de Diná. Né? Os outros não arriscaram a vida, eles arriscaram a vida para salvar ela. Então essa é a opinião do Urash. Agora, como está escrito que eles vieram em segurança, o Urash ele vai pegar o Midrash, vai extrapolar um pouco o literal e vai falar o seguinte, o que é insegurança? Aí primeiro vai falar o literal, que eles estavam doloridos. Agora ele vai contar o Midrash que vai falar o seguinte, o que é insegurança? Que eles estavam biturim hayu al korosh el zaken, que eles estavam garantidos, confiantes da força do ancião. Ou seja, que não está dizendo que eles vieram em segurança em termos físicos. E sim, eles estavam confiantes que a missão que eles estavam fazendo ia dar certo. Ia ser protegido. Que eles iam ter proteção e conseguir resgatar a irmã e não ia acontecer nada. Mesmo que eles eram dois contra uma cidade inteira, eles estavam confiantes que ia dar tudo certo. Por quê? Fala o Urash, na linguagem do Midrash, que eles estavam confiantes na força daquele ancião. O que ele está falando? Do Zaken, daquele sábio. Quem é a força daquele sábio? Aqui pensando, claro, pode ser duas pessoas, aquele sábio, né? Possivelmente. A primeira é o próprio pai, né? Ou seja, eu sei que o Yaakov tem mérito, e não se faz isso com uma filha de Yaakov, então eu estou confiante da força de Yaakov. E se a gente vê que se essa explicação que é Yaakov, a gente vai ver então Yaakov concordava com o que eles fizeram ou não? Então, vocês estavam confiantes pelo mérito de Yaakov? Provavelmente. Então, Yaakov concordava? Talvez. Mas aqui, o que mais parece, o que mais dizem, que o Zaken aqui é o Avraham Avinu, é o avô. Que aí é o Zaken, é o ancião, é o avô, não é o pai. Na verdade, não é o avô, né? É o bisavô deles, né? É o Zaken, é o ancião. Por quê? Qual é a força de Avraham que tem a ver com essa história? Né? Então, a gente vai ver. Quando Avraham chega, como eu já falei na aula hoje, quando Avraham ele chega na terra de Israel, para Shalech Lecha, capítulo 16, se eu não me engano, não, antes, capítulo 12, que Deus manda Avraham para a terra de Israel e Avraham vai. Aqui, versículo 6. Vai avor Avraham Baaretz, e chegou e passou Avraham pela terra, Ad Mekom Shechem, até o lugar que no futuro seria a cidade de Shechem. Ad Elon Moreh, até os carvalhos de Moreh, que era uma região, Ve'aknanias Baaretz, e os cananeus estavam na terra. Assim que Avraham chega, então ele vai direto para Shechem. Olha o Urash lá, até o Mekom Shechem, até o lugar de Shechem. Aí o Urash vai falar o seguinte, Leit Palel, por que ele escolhe ir para a cidade de Shechem? Aí olha o Urash, Leit Palel al Bnei Yaakov. Ele foi rezar pelos filhos de Yaakov, que Sheavou Leilachem B'Shem, quando eles foram guerrear em Shem. Então, pelo Urash, a primeira coisa que Avraham faz ao chegar na Israel, ele chega até a cidade de Shem, que sabia que lá ia ter uma batalha entre os filhos de Yaakov muito perigosa, e ele foi rezar para dar mérito no futuro as descendências deles, quando foi recuperar a Diná, ter sucesso. E aqui, então, Urash vai voltar e vai dizer, aqui que eles estavam confiantes porque Avraham já rezou por eles naquele momento. Então eles falaram, cara, é o que Avraham rezou pela gente, a gente vai conseguir sim, é uma guerra, é difícil. Mas vamos, por quê? Porque a gente não pode abandonar a nossa irmã. Né? Israel é errado, o povo de Israel é um só, e um protege o outro, mesmo que a gente tenha que entregar a nossa vida. Né? Então, interessante, se Avraham rezou pelo que Shimon e Levi fariam 3 gerações depois, 4 gerações depois, o que eles fizeram era errado? Ou era certo?
Né? Abraham concordava. Não vamos falar de Jacó, mas Abraham concordava ou não pelo que eles fizeram? Outra questão para refletir. Vamos continuar. O Bnei Yaakov Baal Alachalin, então pegaram Vetzonam, pegaram o rebanho, Vetbakaram, Vetchamorehem, Vetkol Asher Baim. Então todo o gado, porque aí até quem vai falar isso é o Emek Adavar, o Netzim Mivolojim, que como os proprietários morreram, os animais iam morrer. Então eles pegaram para cuidar dos animais. Vet Asher Basadela carro, Veet Kol Heilam, todo o dinheiro, Vetapam, Vet Neshechem, e as mulheres e as crianças eles pegaram para cuidar delas. Shav. Vai avoso et kol hashababait. E eles pegaram todo o dinheiro que tinha na casa. O que é na casa? Eles não estavam da cidade inteira? O que é na casa? Aqui eles estão falando da casa de Shem. Então, e o que tinha na casa de Shem? Então, é uma opinião aqui. Que a mulher, que na verdade, vendo de novo para ficar claro, que os filhos de Jacó passaram na cidade e pegaram o dinheiro pela vergonha que fizeram com a irmã, como eu expliquei. Aí no 28, e pegaram o rebanho, porque eles estavam ao léu. Então eles pegaram para cuidar. Agora, no 29, e todo o dinheiro, e as crianças e as mulheres, eles pegaram que estavam na casa. Ou seja, eles não pegaram todas as mulheres, crianças e dinheiro e todo o dinheiro da cidade. Isso não. E sim o que estava na casa do Shem. Então, o que específico na casa de Shem, que era o cativeiro da Diná, lá eles pegaram tudo o que tinha. Inclusive as crianças e as mulheres para cuidar delas. Então a ideia seria essa, e não todas da cidade. Da cidade de Jalipais só pegaram o dinheiro que precisava e os animais que iam morrer. Mas o que tinha lá na casa do culpado, aí sim, isso aí eles pegaram tudo. 30, vai Omer, e aí então, isso é o que os irmãos fizeram. Só ver se eu pulei alguma coisa interessante para falar. Isso a gente falou. Falamos. Que? Eles pegaram a esposa e os filhos. E a ideia é que naquela época, né, que a gente está falando há 4.000 anos atrás, uma viúva e com crianças não tem o que fazer muito, né, da vida. Então no final vão ter que... Não, o escravo aqui é Kol Heilam, todo o tesouro. Aqui vão ter comentário, vão dizer, incluindo os escravos deles. Então, todo o Heilam, todo o tesouro, incluindo os hereditários. E as mulheres e aqui as crianças devem ser da casa do Hamor, né? Da casa do Shem, tipo, da casa do rei. As mulheres reais, como se fosse. Igual numa guerra, né? Chega numa guerra, tu governa, e o que você faz? Tem a princesa, tem os descendentes, né? Ó, vocês estão sob a nossa vigia. Algo do tipo, provavelmente. Vai Omer Yaakov. Não, então até aqui vimos, só uma coisa que eu ia ver se eu pulei, não pulei. Tá, vamos continuar. Vamos só me ser minucioso em mais uma coisa antes de continuar, que é o seguinte. Que horas são, só para eu ter ideia? Tá. Quando fala aqui, e vieram os dois filhos de Jacó, Shimon e Levi, a gente já sabe que é dois. Shimon e Levi, 1, 2, eu sei contar. Por que precisa dizer, então, os dois filhos de Jacó? É uma pergunta. E depois, a rei Diná e Isharbó, cada um a sua espada. Então, o Emek Adavar, o Netziv de Volozhin, ele vai explicar que, na verdade, cada um pegou a sua espada, mas sem consultar o outro. Tipo assim, os dois acabaram indo. Ele falou, hoje eu vou. E aí um foi. Aí, quando ele chegar na cidade, ele falou, e você também? Então, vieram os dois. Cada um a sua espada. Cada um veio por si só. Tipo, eu vou pegar minha irmã, não importa o que aconteça comigo. Mas eu estou confiante que a força de Abraham vai me ajudar. E os dois fizeram isso. E outra coisa que ele fala, porque os dois filhos de Jacó, ele vai explicar o seguinte, cada um veio com uma intenção diferente. Então, que não necessariamente os dois tinham exatamente a mesma intenção em fazer isso. E ele vai explicar que que é o Shimon, ele tinha uma intenção humana, que é aquele que tem uma desonra na família, né? E ele precisa proteger a irmã. Então ele foi pela irmã e pela família, ou seja, uma questão humana, o que não seria errado necessariamente. E ele vai falar que Levi ele veio por uma questão divina. Ele vai falar, não, isso é uma desonra para o povo de Israel, é uma profanação do nome de Deus, e em nome de Deus eu vou lá fazer o que precisa.
Então um veio por questões humanas e outro por questões divinas. Isso vai explicar, e a gente vai ver agora que Jacó vai censurar os dois. Porque Jacó vai censurar os dois e vai falar, ó, humana, é claro que você que está errado. E mesmo divina, que talvez por Deus teve a fazer, isso tem que ser muito bem pensado. E aí ele também censura. Para mostrar que nem sempre o que é por Deus, você tem que fazer a qualquer momento e sem consulta. E a questão toda é que eles não consultam o Yaakov, né? Eles não falam, Yaakov, o que eu faço? Eles falam da cabeça deles. E isso vão ter como também, mas é um grande erro. Você tem que consultar, cadê a honra do pai? É isso que o pai vai falar, vocês não me consultaram, vocês decidiram a estratégia que vocês vão fazer, e agora o que eu faço? Eu tenho que resolver agora a bagunça que vocês fizeram? Agora eu arrumo a bagunça? Isso que vai acontecer. 27, 28, um segundo, onde estamos? 30. Vaiomer Yaakov, e agora finalmente Yaakov vai falar. Desde quando começa tudo e fala, Yaakov se cala, agora Yaakov fala. Vaiomer Yaakov el Shimon veio Levi, para Shimon e para Levi, para os dois, para as duas intenções. Arachtem oti, vocês me perturbaram, vocês me atrapalharam. Que é Arachtem, Lashon Mayim Akorim, Urashi, é linguagem de água suja. Endatit Lular Shav, agora todo mundo que olhar para mim não vai olhar como aquela pessoa imaculada, pura, divina. Agora, olha, é o pai das pessoas que mataram uma cidade inteira. Agora eu tô sujo. Né? Ve'agadat Lular Hayia Ravid Ve'agatem Otav Ve'mesorah Hayia Be'ad Aknanim Shepula Be'ad Yaakov Ve'elo Hayim Omrim Kada Teframah. E agora o Midrash vai contar o seguinte, que já existia uma tradição nos Kenanim que no futuro os filhos de Jacob iam reconquistar a terra de Israel que eles dominaram dos hebreus, né? Como eu já expliquei. E aqui ele falou, mas a gente estava aqui tranquilo, porque eles falaram, não é agora que eles vão conquistar, é só gerações depois, por causa do Brit Ben Abetarim, do pacto que fez com Abraham, que na quarta geração. E agora que vocês já começaram a conquistar uma cidade, agora ferrou, porque a gente ainda é pouco, não somos ainda 600 mil, e agora eles vão com tudo, os 31 reis contra a gente, e agora? E Sarah Timothy, ele é Avishene, agora eu pareço abominável para os outros. Beoshevares, aqueles que moram na terra, Baknani, os Kenaneus, os Perizeus, Veanimetem, eu ainda sou poucos, Venesfu Alai, vão se juntar contra mim, Veikuni, me matar. Venishmadti, e eu serei aniquilado, ani o beiti, eu e minha casa. Então o que vocês fizeram foi totalmente imprudente. Interessante que a repreensão de Jacob para os filhos não é uma repreensão moral. É uma repreensão estratégica. Tipo, né? Agora vai ser ruim, porque se vocês fizeram isso, agora eles vão vir. E não pela questão em si. Então aqui abre margem. Jacob concordou, não, era para fazer isso ou não era para fazer isso. Ainda surge isso, tá bom? Essa margem. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa mais específica sobre isso. Não, vamos continuar. E aí agora os filhos vão responder para Jacob. Vaiomeru, e falaram para Jacob, Arzonai aceita Roteino? E nossa filha será uma prostituta, então? E acaba o capítulo. Jacob não responde. E aí tem um Midrash que fala assim, a resposta dos filhos de Jacob ganhou a discussão. Jacob ficou sem resposta. Ele falou assim, tá bom, beleza, mas vamos dizer. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, vamos dizer, beleza, Diná foi capturada por Shem e foi violada. Pergunta, foi violada ou ela quis? A jovem se encantou pelo príncipe e foi lá. Ninguém sabe de verdade a história, o que aconteceu. A gente sabe, mas o pessoal fala. E se a gente não faz nada, eles vão achar o quê? Não fizeram nada porque a filha tem culpa no cartório. E aí o quê? Qual será a nossa reputação, então? Qual é agora a água suja? Nossa filha vai ser reconhecida como prostituta? Não. A gente foi lá, a gente vingou para mostrar que não, que ela nunca concordou e que, na verdade, foi sim uma violência, não sei o que lá, um roubo, um sequestro. Isso, ela jamais gostou do que aconteceu. Para mostrar para as pessoas o seguinte, aqueles que tocarem numa das filhas de Jacob têm consequência. E é isso que vai fazer os povos da terra
não aniquilarem nossa família. Porque enquanto a nossa família vão violar a nossa família e fazer o que bem entenderem, e a gente não responde, saiba que amanhã vai ser de novo. Depois de amanhã vai ter de novo. Daqui uma geração vai ter de novo. Para mostrar que não se toca na gente, a gente tem que ter uma resposta dura. É mais ou menos o que aconteceu com os judeus no exílio. Não tem exército para proteger a gente. Não tinha filhos de Jacó para proteger a gente. Fazia o que quisesse. Pagar dinheiro, pagar imposto, roubo, né? Acusavam em falso, acusavam antissemitismo, mataram meu Deus, mataram não sei o que lá, mataram crianças, não sei. Não tinha o que fazer. Na terra de Israel é diferente. Porque todo mundo sabe, se fizer alguma coisa com o judeu na terra de Israel, cai em força bélica. E ninguém vai fazer mais nada. Os inimigos ficam caladinhos. Então é isso que eles respondem. No final, eles estão certos nesse ponto. A pergunta é, moralmente, eles tinham que fazer isso ou não tinham que fazer isso? Aqui o Rav Abravanim vai falar, a morte e a honra é melhor do que a vida e a humilhação. Os filhos respondem para Jacob. A gente preferiu morrer com honra do que viver humilhado. E a gente vai ver que Deus concorda no final, de alguma maneira, com os filhos de Jacó. Porque a gente vai mudar de capítulo para o 35, e no versículo 5 está escrito assim, Vaisu, e eles viajaram, Vaihitat Elohim, Al-Harim Asher Sivoterhem, e veio o temor de Deus sobre as cidades que estavam em volta deles, Velor Dafu Acharei Ben Yaakov, e ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Então o medo de Jacó não se concretizou, porque Deus fez um milagre que todo mundo tivesse medo. Mas será que foi um milagre de Deus ou foi uma consequência da ação estratégica dos filhos de Jacó? Então no final o que fez os povos não perseguirem Jacó foi o medo que eles tiveram. Né? E quem demonstrou medo foi Shimon e Levi. Agora, vamos falar mais 2 pontinhos para acabar a aula, tá bom? Os 2 pontos é o seguinte. Primeiro, eu vou dar um pouco de spoiler, não tenho esse costume, né? A gente vai no caminho. Mas só para ficar claro, já que é um assunto bem polêmico e intrigante, se a gente for no capítulo final de Bereshit, capítulo 49, que Jacó, antes de morrer no Egito, vai dar a bênção para cada filho e filho, bênção, mais ou menos, para achar que passou agora, né? Ele primeiro repreende Reuven, o primogênito, e agora está na vez do segundo e terceiro filho, Shimon e Levi. E aí ele fala assim, Shimon ve Levi achim. Shimon e Levi, vocês são irmãos. Ou seja, estão sempre juntos. Kli Hamas mikorotechem. A arma de vocês é uma arma... Deixa eu pegar em português, para ver, porque são palavras, né, mais rebuscadas. Para traduzir direito. Vai rir 49,5. Segundo, 12, aqui, 5. Aqui. Shimon e Levi são irmãos. Instrumentos de violência são seus produtos. Então o que vocês usam são violência. É o Yaakov falando para os filhos antes de morrer. Que meu nome não seja mencionado em sua conspiração, que minha honra não seja associada à sua congregação. Pois com sua ira mataram um homem, e com sua vontade mutilaram um touro. Não vou entrar na questão do touro agora. Maldita seja a cólera deles, pois ela é feroz, e sua fúria, pois ela é cruel. Eu os separarei de Yaakov, e eu os dispersarei por toda Israel. E aí, é isso a bênção ou maldição? Ele fala, amaldiçoada seja a sua raiva. Então aqui o Yaakov ele guarda para o final da vida uma repreensão dura para eles. Então provavelmente Yaakov não gostou muito do que eles fizeram. E ele fala, não que vocês fizeram errado, mas a raiva, o motivo, isso tem que ter uma repreensão. Vão ter rabinos, comentários vão dizer assim, não. Não é isso que ele está falando. Que até o Rashi ele cita isso. Lá, aqui. Shimon Levi, Achim, vai falar no que aconteceu com Shem e tal. A arma de vocês, que é a estratégia deles de matar. Aí até o Urash fala, parece o que Esav faz no final das contas. Mas aí ele vai falar, Urash, cadê?
Kibiapam Arguish, que vocês mataram uma pessoa com raiva, que vai falar que é o Hamor e as pessoas de Shem, e todos são considerados como uma pessoa só, porque eles mataram tão facilmente, que é como se fosse uma pessoa só. O Urash vai falar. E aí ele vai falar, Arurapam Kiaz, amaldiçoado, aqui vem Halakem be Yaakov, ou separarei vocês em Yaakov. O que quer dizer isso? Eu vou separar um do outro, porque vocês dois juntos é uma duplinha perigosa, juntos. Então, para amenizar, eu vou separar. Sheló e Levi beminiana shvatim. A gente vai ver que Levi, ele não vai fazer parte das 12 tribos. As 12 tribos não incluem Levi, né? Tem Israel, que são as 12 tribos, e Levi, que é Leviim e Koanim. Então, eles são separados de Jacob. Mas é interessante que Levi ele separa de Jacob para o bem, né? Eles são mais do que Israel, né? Por quê? Porque a intenção dele não era em nome de Deus. A gente vai ver que a mesma raiva que Levi tem nesse momento é a raiva que quando tem o bezerro de ouro, que Moshe ele desce do monte, destrói o bezerro de ouro, queima, tal, e aí fala, quem está com Deus que me siga. E só a tribo de Levi segue, e aí a tribo de Levi mata todas as pessoas que fizeram o bezerro de ouro, e aí eles se consagram como os sacerdotes. A gente vê que é a mesma raiva, mas eles usam aqui para o bem, contra a idolatria. O Shimon não muito. Que a raiva deles, no final, eles acabam caindo no pecado de Zimri, Batsalu, e 24 mil morrem, por aí vai, né? E porque era uma questão mais passional. No final, a história vai dizendo a intenção de cada um e um. Mas, sem dúvida, os dois são tzadikim. Mas, então, é isso. Eles não são considerados como shvatim. E ele vai falar, e sobre Shimon, ani vesofrim elamdei tinokot, é o Shimon, que fala o Midrash, que os descendentes de Shimon, eles iam ser os escribas e os professores de crianças e os donos de Yeshivot. Então, os grandes sábios, os grandes centros de Torá, seriam os descendentes de Shimon. E óbvio que para eles serem grandes sábios, eles precisam estar em toda a terra de Israel. E a gente vai ver que também na herança das tribos, não tem uma terra dos descendentes de Shimon. Cada tribo tem a sua terra. Yehudá tem a sua, né? Efraim, Menaché, Zevulun. Shimon não tem. Shimon são pequenos vilarejos no meio de Yehudá. Então não tem uma terra do Shimon. Shimon ele é dividido também. E Levi não ganha herança na terra de Israel, que são pequenas cidades no meio de todo Israel. Nas cidades refúgio, para quem assassina o outro, né? Tudo tem a ver. Então aqui eles são divididos no final. O Shimon e Levi são divididos em toda a terra de Israel e eles não conseguem ficar aglomerados juntos no seu próprio território. São as únicas duas tribos que não ganham território para eles. E aqui é a ideia. A ideia é a seguinte, não que vocês estão errados, mas o que vocês têm pode ser perigoso em excesso. Se perder a mão, é muito perigoso. Então vocês devem ser divididos. É igual você vai temperar uma comida, botar um sal, por exemplo, uma pimenta. Bota um pouquinho de pimenta na comida, fica ótimo. Mas você taca a pimenta inteira, é horrível, estraga a comida. A mesma coisa, se eles estivessem juntos, um ia fazer coisa com o outro e no final eles iam fazer besteira, com as características que eles possuem. Então o que Yaakov ele tenta aqui é direcionar as características deles para que sejam bem intencionadas e um pouquinho desse zelo, um pouquinho dessa, como você pode falar, um pouco dessa raiva e um pouco dessa de importância, desse nacionalismo é importante em Israel. Mas, então bota um pouquinho em cada lugar, que os outros, quando ficarem parados, vão ter vocês para falar, não, nós somos Israel, o que a gente vai fazer? Mas se tivesse todo mundo junto, isso ia ser perigoso. Então essa no final é a Abraha de Yaakov, e agora para terminar, eu quero só citar o Midrash, que até o próprio Ramban, o Nahman, ele cita isso no versículo 13, a expressão de versículo 13, que ele vai falar o seguinte. Não, posso falar do Urash até, a gente viu isso há pouco tempo, na Parashá que a gente leu na semana, em Vayeri, depois de dar Abraha para Yaakov dá para Reuven, Shimon, Levi, né? E aí quando ele vai dar para Yosef, é antes disso, quando vai dar Abraha para Yosef, para a gente terminar, aqui, capítulo 48, versículo 22, que está doente, ele vai morrer, ele fala para Yaakov jurar que vai enterrar ele na Ma'arat HaMachpelah com os antepassados. Na terra de Israel ele fala, e eu vou dar para você
Shem achad alachecha, uma cidade a mais do que todas as outras pessoas. Todos os filhos vão ganhar uma porção de terra. Você e Yosef vai ganhar uma a mais. Qual? A cidade de Shem. Então, no final, essa cidade vai para Yosef. Alachecha. Que cidade é essa? Asher lakachti ma'ad Emori. Que eu conquistei das mãos dos Emorim. Dos Emoreus. Becharbi ou Becasti. Com a minha espada e com o meu arco e flecha. Então, Yaakov, da cidade de Shem, para Yosef, que ele diz que eu conquistei com a minha espada. Ué, não foi Shimon e Levi que conquistaram com a espada e Yaakov repreendeu? Mas aqui, versículo claro. E a gente sabe que Yosef é enterrado em Shem, né? Que o Rashi fala, Becharbi ou Becasti, que Sheargu Shimon Levi etanushei Shem. Olha o Rashi. Quando Shimon e Levi mataram as pessoas de Shem, Niknasu kosvotechem veisdavelahem. Vieram todos os povos em volta para guerrear contra a família de Yaakov. Vechagar Yaakov kli milchama kenegdam. E Yaakov, então, ele pegou suas armas de guerra contra esses povos. Então, isso fala o Rashi. Ou seja, que teve uma guerra que a Torá não conta que Yaakov entrou na guerra. Então, no final, a guerra não foi só o que está contado, não. Depois vieram vários povos, teve uma guerra longa, e Yaakov entrou na guerra, com a própria espada e com as suas próprias armas. E assim fala mais claro o Midrash, que é o que o Ramban traz, que é o seguinte. Cadê? Um segundo. 30. Aqui, 12, 13, aqui. Está escrito no livro Milchamot Bnei Yaakov, que é o Sefer Yashar, que o seguinte, que Nesfu Shochnei Shem, que se juntaram os moradores de Shem e fizeram contra a família de Yaakov 3 grandes guerras. Então isso não acabou num dia não, tiveram depois 3 grandes guerras. Então não é que todos os homens de Shem morreram, só aqueles que eram os militares. Mas no final tiveram 3 grandes guerras depois na decorrência disso. E se não fosse pelo pai deles, o Yaakov, que também pegou suas armas e também entrou na guerra, porque ele estava em perigo de vida, como está escrito nesse livro. E ele vai dizer, os sábios dizem Bereshit Rabbah no Midrash, que está escrito, que eu peguei, e que eu contei agora, que eu peguei minha espada e meu arco e flecha e conquistei Shem, falaram os sábios. Que vieram todas as cidades de voltas e Yaakov foi lá na guerra. E assim explica o Rashi. Avala Katuv e Akatzab Azé. Agora continua o Ramban, no Narmanides. Porém, esse versículo, ele é katzar, ele oculta, ele fala muito rápido o que aconteceu. Ou seja, aconteceu grandes histórias, 3 grandes guerras, várias histórias, mas o versículo só cita, que eu conquistei. E não quis contar muito. Não é importante para a Torá contar essas guerras, tipo fazer minisséries, né? E séries épicas sobre essas guerras. Não precisa. Que raiar nesse nistar, porque a vitória de Yaakov e dos filhos sobre os inimigos foi um milagre oculto, não tiveram milagres revelados. Que Anashim Giborim, porque eles eram pessoas valentes. Rayu, Vekilem, Zoram, Veshem, Lamor, com braços valentes e eles se salvaram por si só. Eram bem treinados, tinham um exército, é um milagre oculto. Não precisa de cair raio do céu, abrir mar. Eles próprios, é um milagre dentro, Deus ajuda. Igual os Hashmonaim em Hanukkah, igual o exército de Israel na guerra de independência, na guerra dos 6 dias. Um milagre oculto, não precisa estar escrito em profecia. Da mesma forma como o versículo ele não conta sobre Avraham e Ur-Kasdim, que é atacado na fogueira e sobrevive. E nem a guerra de Esav contra os Horim, que isso já vai acontecer mais para frente. Mas agora aqui contou que Deus botou medo sobre as pessoas em volta. Mas não contou que todo mundo perseguiu sim a família de Yaakov, que porque todos os inimigos caíram para Yaakov como uma areia que está no meio do mar. Ou seja, não foi essa guerra no final, Yaakov teve sucesso em toda a guerra. E esse é o motivo, Hitat Elohim, isso que a Torá ela menciona e alude como o medo de Deus. Que na Flalechem em matar, porque recaiu sobre os inimigos o medo e o temor, Minagvurá, da bravura que os filhos de Yaakov demonstraram na guerra.
Quando chegava para a guerra os filhos de Jacó com tanta bravura, as pessoas iam falar que exército é esse poderoso? Eu tenho medo, eu nunca vou ter contra esse exército nada. Por isso está escrito, e foi Jacó para a terra de Luz, que é a continuação, veio Kolaam Asharimbó, e todo o povo que estava com ele. Liodia, para fazer a gente saber, e a ideia aqui é porque a Torá quis contar para a gente que ninguém morreu nessa guerra. Nenhum filho de Jacó morreu nessa guerra, e aí foi um milagre oculto. Pela bravura deles próprios, os outros tiveram medo. Então assim, termina a história, né? Então a gente vai ver que sim, tiveram guerras e Yaakov participou e conquistou Sichem de fato, mas a Torá não precisa contar toda a história dos antepassados, ela conta só o que quer. E para terminar, a gente vê, só contando o Midrash, que quando eles foram pegar Diná não necessariamente queria sair por vergonha. Ela falou, vou sair daqui. Até que tem uma história que Shimon garante que ela ia casar, não vou entrar nesse mérito. Mas é só para a gente terminar com o que aconteceu com Diná depois dessa história, porque a Torá não vai mencionar mais Diná nem nada disso. Sim, mas tem quem diga que ela foi para o Egito com eles e depois os ossos, assim como todas as tribos, depois é enterrada em Israel, né? E provavelmente em Sichem, Diná está enterrada do lado de Yosef, tem quem diga isso. Mas para terminar, dizem que tem um Midrash que fala que Diná casou com Iov, com Jó. Então ela foi a esposa de Jó. Então finalmente ela achou uma pessoa adequada para casar com ela dentre os não-judeus, né? Que é o Iov, o Jó. Então tem essa opinião, que ela é esposa de Jó. Para quem acredita que Jó é uma história que realmente aconteceu, tem várias opiniões na Guemará, mas essa é uma das opiniões. E não relacionada a ela necessariamente. Aí a gente sabe que o relacionamento do Sichem com ela, né, esse assédio, ela ficou grávida. A gente sabe que Diná engravidou, então quando os filhos foram pegar, ela estava grávida, né? E ela tem uma filha desse relacionamento, que se chama Osnat, né? E tem um Midrash, não vou entrar, que o anjo Gabriel pega essa Osnat e leva ela para o Egito, na família chamada Potifera, né? Potifara, e ela vai ser adotada pelos sacerdotes lá do Egito, chamado da cidade, os sacerdotes de On, que é a família Potifera. Então tem uma judia, filha de Diná, lá no Egito. E aí, será que alguém vai aparecer lá no Egito, por acaso do destino, e se encontrar com ela no decorrer da nossa história? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então a gente termina por aqui, não deixa de curtir, compartilhar. Entra aí no canal do YouTube La Negra, no outro canal Brit Olam Brasil, né? Para Bnei Noah lá no YouTube. E a gente se vê na próxima aula, semana que vem, se Deus quiser. Segundo. Como?